Continuação do capítulo 4. O poder prático da única coisa necessária. A única coisa necessária na vida de Marta, de acordo com Jesus, era a comunhão com Ele. E isso também se aplica a nós. Mas o princípio dessa única coisa pode ter implicações menores e práticas, que serão úteis quando a vida estiver oprimindo você. Aqui estão algumas maneiras de praticar esse pensamento quando seu coração se sentir sobrecarregado. 1. Convide Jesus para decidir e reinar. Todas as manhãs, antes de levantar-se da cama, convide o Senhor a se assentar no trono de sua vida. Peça para que Ele seja a única coisa necessária em sua vida. Ofereça a Jesus o seu dia e peça sabedoria e orientação. 2. Peça a Deus para lhe revelar o próximo passo. Durante o dia, continue perguntando ao Senhor: qual é a próxima coisa que preciso fazer? Não permita que as circunstâncias a sobrecarreguem. Siga o próximo passo quando ele o revelar. Lavar a louça, dar um telefonema, vestir a roupa apropriada para caminhar. Então, siga o próximo passo e assim por diante. 3. Creia que as coisas necessárias serão realizadas. Considerando que você dedicou o seu dia ao Senhor, creia que Ele vai lhe mostrar as coisas que devem ser feitas. Faça o que puder durante o tempo disponível. Então, creia que aquilo que não foi realizado não era necessário ou está nas mãos de Deus. 4. Sujeite-se à direção do Espírito Santo. Seu dia pode ser interrompido por ordens divinas. Em vez de resistir às interrupções, deixe-se levar pelos caminhos de Deus. Você vai se surpreender com a alegria e a liberdade quando entregar sua agenda e colaboração ao Espírito Santo. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. O que Deus deseja? Estamos de volta à pergunta crucial. O que Deus deseja? Se tivéssemos uma fórmula mágica para compreender a vontade de Deus, então seria fácil agradá-lo. Mas essa foi a ruína dos fariseus. Reduziram seu relacionamento com Deus a uma série de faça isso e não faça aquilo, ignorando completamente o propósito para o qual Deus os havia separado. Vestiam roupas dos cerimoniais, despercebidos de que Deus não procura criados e criadas, mas um povo para chamar de seu. Não estou dizendo que o trabalho para Deus não tem importância. A Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Segundo Tiago 2,17, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Conforme veremos no capítulo 6, servir a Deus e aos outros é realmente importante. O trabalho árduo também faz parte das tarefas que fomos chamadas para fazer. Mas o trabalho não deve ser nossa prioridade. Trabalhar não é nossa primeira obrigação, inclusive trabalhar para o Senhor. De fato, nossos próprios esforços são tão pequenos diante da vontade de Deus que nem são mencionados na conversa de Jesus com Marta. Uma só coisa é necessária, e ela está acontecendo não na cozinha, mas bem aqui na sala de estar. Observe, contudo, que Jesus não repreendeu Marta por preparar o jantar e nem instituiu o 11º mandamento em razão disso: não cozinharás. Mas essa seria uma desculpa conveniente quando eu estivesse sem vontade de preparar o jantar. Jesus não estava interessado nas habilidades exteriores de Marta. Ele esquadrinhava suas inaptidões interiores, os cantos escuros do orgulho e do preconceito, o obstáculo espiritual da vida agitada, que não lhe permitiam desfrutar da intimidade da presença dele. Afinal, a intimidade pode ser ameaçadora. Ficar perto de Jesus significa que não conseguiremos mais esconder nossas imperfeições. Sua luz revela tudo que é errado e desagradável em nossas vidas. Inconscientemente, portanto, fugimos da presença de Deus em vez de a procurarmos. Satanás estimula nosso afastamento, nos dizendo que não somos boas o suficiente para merecer o favor de Deus. Ele diz que só poderemos entrar na sala de estar quando estivermos com a vida em ordem. No entanto, não estaremos com a vida em ordem se não entrarmos primeiro na sala de estar. Nem sempre é fácil entrar lá. A intimidade com Deus pode requerer que deixemos o nosso conforto. Algumas pessoas sentem-se receosas na presença de Deus, repudiam a adoração, descrevendo-a como emocional demais, dando preferência ao estudo intelectual da Bíblia e da doutrina. Ou talvez tenham dificuldades em ficar em silêncio por causa de sua personalidade.
Mas, independentemente de nosso temperamento e preferência emocional, todos somos chamados para a intimidade com Deus. A única coisa de que Marta precisava é a única coisa de que precisamos também. Se você reluta em ficar aos pés de Jesus, peça ao Senhor para revelar o que a impede. Não é necessário deixar de lado seu intelecto ou sua personalidade para entrar na sala de estar. Venha como você é, como uma filha de Deus. Afinal, os filhos amam a intimidade. Abraça-me, mamãe, com braços estendidos imploram, papai, me pegue no colo. Durante a infância, quando assustados ou doentes, o primeiro lugar onde nossos filhos desejam estar é o mais perto possível dos nossos corações. Eles nos abraçam, apertando-se contra o nosso corpo. Essa é a intimidade que o Pai anseia partilhar conosco. Não porque merecemos, mas porque Ele deseja. E nós também, mesmo quando conhecemos ou não essa verdade. Desejo de comunhão. Eu não havia percebido quanto desejava o Senhor até aquela noite escura em que clamei para ouvir as boas novas. Embora eu o servisse desde a infância, havia um vazio devastador em meu relacionamento com o Pai Celeste. Havia trabalhado muito para agradar a Deus, sem contudo sentir o seu amor. Os Gálatas conheceram o mesmo tipo de vazio. Eles aceitaram a Cristo como Salvador e floresceram sob os cuidados e ensino de Paulo. No entanto, quando Paulo deixou a Galácia, os judaizantes se levantaram, dizendo-lhes que havia um longo caminho antes de desfrutar uma proximidade verdadeira com Deus. Eram judeus cristãos que acreditavam que as práticas cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, ainda eram obrigatórias para a Igreja do Novo Testamento. Paulo, diziam, tinha removido do Evangelho, sem razão, as exigências da lei para atrair os gentios. Assim como os escribas e fariseus acrescentaram regras e regulamentos à lei, os judaizantes procuraram combinar uma nova forma de legalismo com o Evangelho da graça. Desejavam uma manifestação exterior daquilo que só poderia ser interior. Por essa razão, Paulo mandou uma carta de despertamento para sua querida igreja na Galácia. Ele chamou o evangelho dos judaizantes de escravidão e acrescentou: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, 1 e 3. Se não tivermos cuidado, podemos ser vítimas do mesmo tipo de mentiras que os Gálatas. Mentiras que dizem que devemos fazer algo para merecer o amor de Deus. Podemos adicionar tantas exigências à nossa fé, de modo que aquela uma só coisa acaba sendo engolida pelas muitas coisas. E o melhor acaba suprimindo pelo bom. Devemos compreender que Deus não nos escolheu para nos usar. Não somos como os Ompa-Lompas em alguma fábrica universal de chocolates, trabalhando noite e dia para produzir um cristianismo mais agradável e mais gostoso. Não fomos criadas para satisfazer alguma necessidade egoísta de Deus que Deus tem de louvor. Os anjos adoram ao redor do trono eternamente. Não somos um projeto celestial de ciências, ratos de laboratórios deixados soltos para que se conheça sua interação. Não, a Bíblia deixa claro que Deus nos criou para que tenhamos um relacionamento com Ele. Nosso Pai deseja nos dar uma vida abundante, nos presentear com uma herança e compartilhar sua natureza divina. O que Deus deseja é realmente muito simples. Ele quer você por inteiro. Uma só coisa é necessária. Quando Jesus disse a Marta que apenas uma coisa era necessária em sua vida, o contexto do versículo aponta claramente para um chamado espiritual. A melhor parte que Maria descobriu não era para ser encontrada na mesa, mas aos pés de Cristo. Não obstante, o termo grego para uma só coisa é necessária também se refere a porções de alimento. Talvez através de uma alteração sutil da palavra, Jesus estava fazendo dois convites. Primeiro, para conhecê-lo, para colocar a adoração antes do trabalho. E também para não exagerar, até mesmo nos esforços em seu favor. Em vez de tomar parte de entradas extravagantes sobre o aparador, Jesus geralmente comia da grande tigela comum, colocada no meio da mesa.
Os convidados partiam pão e molhavam os pedaços na sopa ou no caldo. Jesus talvez lembrou a Marta que seu esforço excessivo para preparar vários pratos a manteve ocupada demais na cozinha, e dessa forma ela estava perdendo o verdadeiro alimento, a parte principal da festa. Seu erro não foi servir, escreve Charles Spurgeon sobre Marta em seu clássico devocional Morning and Evening. A condição de servo se ajusta a todo cristão. Seu erro constituiu em tornar-se distraída em muitos serviços, de modo a esquecer-se do Senhor e lembrar-se somente do trabalho. Como é fácil confundir dever com devoção ou comunhão. Esse foi o erro de Marta e também pode ser o meu. Em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, ela quase perdeu o banquete verdadeiro. Da mesma forma, também posso ficar tão sobrecarregada a ponto de minha adoração se transformar em trabalho em vez de prazer, e a devoção se tornar somente um dever. Se eu não tiver cuidado, as disciplinas espirituais da oração, estudo bíblico e louvor podem se tornar um pouco mais do que itens a serem conferidos em minha lista, ou pedras que desejo descarregar da minha carroça porque me fazem andar devagar. Então, preciso receber a cura de Jesus para toda a minha preocupação e angústia. Uma só coisa é necessária, e a encontramos na verdadeira comunhão com Ele, pois Ele, afinal, é o pão da vida, a água viva, o único alimento de que precisamos. Ele deseja mudar nossos corações e fortalecer nossas vidas. Deseja que encontremos a grande liberdade de Lucas 10:42. Não posso fazer tudo, mas posso fazer uma só coisa. Não consigo satisfazer a todas as necessidades, mas posso ser obediente à necessidade do Espírito Santo habitar em meu coração. Não consigo carregar todos os fardos, mas consigo carregar o fardo que Deus tem para mim. Porque, de certo, o seu jugo é suave e o seu fardo é realmente leve.